Fala, gente! Notícia boa para o torcedor corintiano para começar este sábado. Recebi uma informação na noite desta sexta-feira e resolvi deixar esse vídeo gravado aqui para vocês. A informação foi a seguinte: Rojas deve ir para o banco de reservas neste domingo. Eu te explico a mudança de planos e tudo que o Corinthians pensa e qual o trabalho realizado para que Rojas esteja em campo contra o Curitiba, principalmente no clássico, na decisão contra o São Paulo na Copa do Brasil. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse vídeo aqui tem um patrocínio da Protec Aparelhos Auditivos. Tudo que você precisa de aparelhos auditivos, a Protec tem um trabalho de excelência, do atendimento até os aparelhos que são sensacionais. Inclusive, aparelho premium, acessórios, você tem tudo em relação a aparelhos auditivos, aquele atendimento humanizado, com a fonoaudióloga indo na sua casa, te atendendo, e você já saindo com aquele aparelho novinho e podendo ouvir, né? E estar aí com um aparelho novo, como esteve o Léo, né? O meu filho, que hoje tem um aparelho novo aí, graças à Protec Aparelhos Auditivos. Você encontra em Santo André, São Bernardo, São Caetano, você encontra também em todo o interior de São Paulo e, claro, no litoral paulista, tá? 30% de descontos você tem na Protec, é o aniversário de 19 anos, né, que a Protec completou no mês passado, comemora esse ano 19 anos, então que você possa entrar em contato com a Protec, o cupom de desconto está aí, Fala Gente, para você ter tudo da Protec, acessórios, enfim, tudo em aparelhos auditivos. Já tem muita gente no canal Café do Setorista que precisou e já foi atendido aí pela Protec Aparelhos Auditivos. Gente, não esquece de deixar o like aí para que esse canal continue crescendo a cada dia, tá? E vamos falar do Coringão, que é muito importante. Olha só, você viu aí no meu destaque, eu recebi a informação que Matias Rojas pode ir para o banco de reservas já na partida contra o Curitiba, tá? A participação dele havia praticamente sido descartada. Aliás, o Corinthians iniciou a semana crendo que teria Matias Rojas e Renato Augusto. Lembra que eu falei para vocês isso? Que a ideia era testar esses dois jogadores, né? Testar esses dois atletas junto com o Yuri Alberto. Lembrando que o Corinthians não vai ter, né, mais o Roger Guedes, porque foi negociado com o futebol do Catar. Agora fica, né, essa questão do Matias Rojas, da minutagem dele, quanto tempo ele pode atuar contra o Curitiba, já visando o jogo contra o São Paulo. Existiu uma preocupação muito grande. Olha só o que aconteceu nessa semana. O Corinthians primeiro se empolgou em ter o Matias Rojas e o Renato Augusto. Não é que se empolgou, é que trabalhou para isso, né? Todos esses jogos que o Rojas não jogou com a camisa do Corinthians, né? Foi uma sequência aí de 5 jogos, né? Que ele não foi relacionado. São Paulo, né? Vasco, os 2 jogos contra o News Old Boys e contra o Internacional de Porto Alegre. Foram 5 jogos. A última partida do Matias Rojas havia sido no dia 22 de julho, né? Quando o Corinthians empatou com o Bahia, ele acabou sofrendo um entorse no tornozelo, depois o Corinthians diagnosticou com um trauma no pé esquerdo, uma lesão no tornozelo, que é uma lesão sempre chata. O Corinthians deixou de fora o Matias Rojas durante esses 5 jogos, exatamente visando essa partida deste domingo contra o Curitiba, para que agora, muito mais nos últimos dias, depois do Roger Guedes ser negociado, para que o Corinthians tenha um time mais entrosado sem o Roger Guedes e com o Renato Augusto e o Matias Rojas se aproximando mais do Yuri Alberto. O problema é que a semana foi crítica em relação à recuperação do Matias Rojas. Não houve muita evolução e o Corinthians já entendeu que era melhor deixá-lo de fora dessa partida e contar com ele apenas para o jogo contra o São Paulo e como dúvida ainda na partida contra o São Paulo. Só que o Corinthians, né, foi surpreendido
com a recuperação do Rojas da quinta para sexta-feira. Acredito também que a pressão tem sido forte. O Corinthians acelerou um pouco esse processo, ou o próprio Rojas, porque houve uma mudança drástica e o Rojas aparece no campo, treina na sexta-feira. E eu, sinceramente, o treino da sexta-feira nem me fez mudar de ideia em relação àquilo que eu tinha apurado. Ah, o Corinthians colocou uma foto do Rojas ali. Para mim não diz nada o cara ter ido para o campo. E eu não mudaria, né, os planos por conta simplesmente daquilo que o Corinthians divulgou, a foto do Matias Rojas treinando. Agora, informação é uma coisa que eu levo a sério e confio nas fontes. A fonte me chama exatamente para dizer isso, até porque era a fonte que tinha me passado que o Rojas praticamente estava vetado e não ia jogar contra o Coritiba. Então, ela observou a mudança que teve no treino hoje, né, ouviu as conversas lá relacionadas ao Rojas, principalmente do Vanderlei Luxemburgo, e entra em contato comigo para me dizer que o Rojas pode estar em campo e claro que ele deixou até claro de uma maneira específica, pode ir para o banco de reservas. Então, a gente talvez não tenha o Rojas iniciando a partida. Para vocês terem uma ideia, a gente colocar um Corinthians que vai entrar em campo contra o Curitiba, esse é um provável Corinthians que eu acredito, tá? Que o técnico Vanderlei Luxemburgo possa mandar para campo neste domingo, tá? Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes, Murilo e Bidu. Eu estou colocando aí 2 veteranos a serem poupados pelo Vanderlei Luxemburgo, visando a partida contra o São Paulo, que vale 30 milhões, vale vaga na final da Copa do Brasil. Então é importante o Corinthians também priorizar a Copa do Brasil nesse momento e priorizando 2 jogadores que são veteranos e que não aguentam jogar muitas partidas seguidas. Então, colocando aí o Bidu na lateral esquerda e o Bruno Mendes na zaga central. No meio-campo, uma outra novidade, o Moscardo. Estou colocando ele como novidade, que ele treinou também, ele se recuperou da cirurgia de apendicite, e esse precisa ganhar muito ritmo de jogo. A gente fala muito do Rojas, mas preocupa muito o Moscardo, porque são 17 anos apenas, realmente chegou chegando no time profissional, dando carrinho, marcando, antecipando, saindo jogando, dando até enfiadas de bola, viu? Então é um jogador que vai precisar de um ritmo de jogo, muito também, ainda mais ele que é jovem e que não tem ainda, talvez, aquela experiência no profissional de cortar os atalhos, coisa que o Renato Augusto faz com excelência e até o próprio Matias Rojas pode fazer com mais experiência. Então é importante também o Rojas nessa partida, tá? Mas ele a gente já imaginava que ia para o jogo. Então, Matias Rojas e Michael eu coloquei como volantes, abertos Adson e Biro. Existe, claro, a questão do Wesley também pintar na posição do Biro e o Renato Augusto com o Yuri Alberto. Eu coloquei o Renato Augusto exatamente aí onde está no campinho, porque é a posição que eu acredito que ele vai jogar. Aqui, atrás do Yuri Alberto, num 4-4-1-1, que foi o posicionamento dele no primeiro tempo contra o Internacional de Porto Alegre, que ele faz o gol, inclusive nesse setor do campo. Acho que ele vai ter liberdade para rodar em toda essa parte aqui que eu estou colocando para vocês. A gente vai ver o Renato em campo. Acredito que muito dessa movimentação aqui, ó, tá? O Renato em campo jogando aí de uma forma não posicional, tá? Então, esse é o Corinthians que eu acredito que nós vamos ver na partida contra o Curitiba e o Matias Rojas entrando no segundo tempo, tá? Deixando aí o campo talvez o Adson, né? Vai depender de quem vai estar bem, quem vai estar mal na partida e o Matias Rojas podendo entrar aqui. É bom lembrar que esse Corinthians pode também se posicionar no 4-3-3, tá? Jogando aí com o Matias Rojas e o Renato Augusto próximos ao Yuri Alberto. Então vai ser importante, tá? Para o Corinthians, né? Ter o Matias Rojas nessa partida e a fonte me dizendo que ele deve começar o jogo no banco de reservas. É bem importante porque o Corinthians também precisa, né, de um bom resultado no Campeonato Brasileiro, tá? Se a gente for olhar a tabela, né, do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem que realmente, né, se afastar o máximo possível lá da zona de rebaixamento. O Curitiba não ganha do Corinthians há 20 anos em São Paulo, tá, gente? É um jejum aí considerável. A última vitória foi em 2003 com o centroavante Marcel. Lembra do Marcel? Depois foi jogar no Santos.
O Marcel, em 2003, fez 20 gols, né, naquele Brasileirão, e um dos gols foi contra o Corinthians, vitória por 1-0 no Morumbi, foi a última vitória. Depois foram 12 jogos até aqui, e o Coritiba nunca mais venceu o Corinthians, tá? O Coritiba aqui deve ir a campo com Gabriel, Vasconcelos, Natanael, Kusevich, Henrique, aquele mesmo que jogou no Corinthians, e Vitor Luiz, que vai atuar no lugar do Jamerson, né, o lateral esquerdo, deve ser aí o Vitor Luiz, aquele que jogou no Palmeiras, o Fran Sérgio, o Andrei e o Matheus Bianchi, e lá na frente vai ter a volta do Robson, tá, que deve entrar no lugar do Caio César. Robson, artilheiro do time, estava suspenso, deve voltar, junto com o Marcelino Moreno e o Diogo. Esse é o Curitiba, tá, para enfrentar o Corinthians com essa escalação aí que eu já coloquei na tela para vocês. No Campeonato Brasileiro, Corinthians está na 14ª posição com 20 pontos. É importante para o Corinthians essa vitória. O Corinthians tem um jogo a menos, tá? É o 14º colocado, mas o Corinthians está com 20 pontos, a 2 apenas do Santos, que é o primeiro ali na zona do rebaixamento. Mas o Corinthians tem um jogo a menos contra o Grêmio, né? Que vai fazer contra o Grêmio. Então são 17 jogos contra 18 aqui do Santos e dos demais concorrentes. O Vasco e o América Mineiro também tem 17. O Curitiba tem 14, já fez 18 jogos e tem 14. Se ganhar, encosta no Corinthians, fica uma vitória do Corinthians com 17 pontos e com chance, inclusive, o Curitiba, né, de encostar mais ali no Santos também para sair da zona do rebaixamento. É bom lembrar que nem uma vitória tira o Curitiba da zona do rebaixamento nessa rodada. Repito, né, o Curitiba tem 14 pontos e o Santos tem 18 pontos, então o Curitiba permanece na zona do rebaixamento. 20 anos sem ganhar do Corinthians, né, em São Paulo. Não vai ser agora, né, velho? Ó, informação importante, hein? Então gravei esse vídeo aqui para passar isso para vocês. Matias Rojas pode ser a novidade do Coringão neste domingo, tá certo? Diante do Coxa Branca na Neoquímica Arena. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista. Os planos são cafezinho, cafezão e café especial. Dá uma olhada no Quai Vídeos Curtos a todo momento. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vem sempre aqui tomar um café comigo. Valeu!